Olá, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina, Ser Luz. Eu me chamo Sérgio, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para acompanhar os nossos vídeos, nossos próximos conteúdos, dê o joinha se estiver curtindo e compartilhe com seus amigos, familiares e conhecidos. Nos ajude a propagar o nosso canal e esses conhecimentos que nós vemos trazendo em torno da cura física, saúde é o nosso estado natural. Vamos lá. Então, no vídeo anterior nós falamos aí bastante sobre a meditação, a importância da meditação, que a meditação ela precisa ser um hábito, mesmo a meditação de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos diário, seja antes, logo que acordar ou antes de dormir, durante o dia, sempre que sentir a necessidade, assim como nós temos necessidade de nos alimentar, assim como nós temos necessidade de higienizar o nosso corpo, a higiene bucal, a meditação ela precisa se tornar um hábito porque é simplesmente o meio mais eficaz, mais primoroso, inclusive mais agradável, gratuito, que não precisa de nada a não ser de aquietar-se, silenciar em qualquer momento, em qualquer horário do dia e restabelecer essa conexão consigo mesmo, com a natureza e deixar os seus corpos sutis aí fazerem um trabalho que eles já sabem fazer primorosamente, inteligentemente e perfeitamente. Então a meditação tem sim que se tornar um hábito, como nós temos outros hábitos, seja de alimentação ou seja de higienização. Pessoal, eu queria começar esse vídeo falando de dois sistemas básicos que a gente precisa desativar na gente. O primeiro é do instinto dominante, ou seja, eu só reajo instintivamente a tudo que me acontece o tempo inteiro. Reajo às pessoas, reajo aos meus pensamentos, reajo às minhas emoções, reajo ao mundo, enfim, estou sempre reagindo instintivamente. Então a gente precisa começar a desligar esse instinto dominante e deixar que ele realmente só funcione nos momentos que sejam necessários, quando necessários e muito esporadicamente. E esse sistema instintivo, ele nos liga àquele fuja, lute e corra. E o outro sistema que a gente precisa desligar, esse mais urgentemente ainda, é o sistema de agir como crianças. O nosso sistema de ligar uma chavinha, de nos colocar como adultos infantilizados, ou agir de forma infantil. Não gosto, não quero, não dou conta. Infantilidade também no aspecto da falta dos conhecimentos, da falta da posse sobre a própria vida, das decisões, de arcar com as consequências das nossas decisões, ou seja, adultos agindo como crianças, vivendo como crianças, né? Não sentindo-se responsável pelas próprias decisões, não sentindo-se responsável pelas consequências, circunstâncias geradas por essas decisões, ou então adultos que não tenham a consciência de que a própria vida, a própria realidade é gerada com base no que cada um de nós faz a cada dia, cada decisão e como a gente constrói a nossa vida. Então a gente tem que começar a desligar esse instinto dominante o tempo inteiro, sempre que nos coloca nessas ações de fugir, lutar e correr, e começar a ligar aquela outra contraparte positiva e benéfica, que é o relaxar e solucionar, e por outro lado, desconstruir essas atitudes infantilizadas que nós temos diante do conhecimento, diante das sabedorias, diante da vida e também diante de dizer não para coisas que ainda nós não conhecemos, que nós não tomamos consciência, agindo como uma criança que não sabe de nada, que não sabe o que fazer, que não tem poder sobre si, sobre a própria vida, sobre as próprias decisões. Então vamos deixar a nossa fase infantil de lado, vamos usar ela para outros contextos, de rememorar momentos bons da nossa própria criação, do contexto de evolução e discernimento, mas agora é hora de nós assumirmos a nossa presença e nosso nível de maturidade humana como adultos. Então vamos sim tomar consciência disso, somos nós que já temos que caminhar com as nossas próprias pernas, fazer as nossas escolhas, mudar o que precisa ser mudado, o que deve ser mudado e também resignação, sabedoria e paciência para aceitar o que ainda não pode ser mudado ou que não pode ser mudado de jeito nenhum. Isso são atitudes maduras de seres adultos. Então a gente precisa trabalhar também no nosso sistema de crença interior, com base, obviamente, com fundamentos, com conhecimento, porque isso ajuda a nos libertar. Não por acaso aquela célebre
frase nos lembra, né? Que a verdade nos liberta. Então, esse processo de tomada de consciência, ele facilita não só o nosso discernimento, a nossa visão sobre esse contexto que eu estou trazendo aqui agora, também como nos empodera, nos autoempodera, ou nos faz resgatar o poder que sempre foi nosso, mas que estávamos esquecidos porque estávamos vivendo de forma um tanto quanto ou um pouco infantilizada. Não digo isso de forma pejorativa, não digo isso sentenciando, digo todos nós temos esses momentos que nós simplesmente agimos ou reagimos como crianças. E espero que não tenhamos agido muito como crianças birrentas, né? Porque nós vemos muito no dia a dia muitos adultos agindo como crianças birrentas, que diante das próprias decisões erradas que eles tomaram, ao invés de buscar soluções e mudar ou não tomar novamente aquelas decisões, eles continuam tomando as mesmas decisões e se debatendo no chão, por assim dizer, se jogando no chão, se debatendo, gritando e chorando, se vitimizando diante de si mesmo, diante do mundo, diante dos outros. Sempre terceirizando as suas responsabilidades, sempre terceirizando a consequência das suas decisões e botando a culpa no outro, a culpa no mundo. Então tem sempre um inimigo exterior, por falta exatamente de maturidade e de empoderamento para mudar essa realidade e agir de forma consciente. E os irmãos devem estar percebendo que eu venho falando muito nesses contextos de mudança, do que precisa ser alterado, seja no nosso pensamento, nas nossas reações, nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos. Bem, primeiro não tem como ser diferente. Se queremos chegar num lugar diferente, temos que fazer um caminho diferente. Mas também tem um ponto positivo. O bem-estar que isso gera quase que instantaneamente, se não instantaneamente, e também os estímulos, né, dessas pequenas vitórias diárias que a gente vai tendo. Mas não podemos ignorar que precisamos de um combustível para ter força, para ter estímulo, mais estímulos, para ir fazendo essas mudanças que são necessárias, os reajustes que são necessários. E aí a gente chega numa outra parte, num contexto muito importante também em todo esse processo de mudança ou de reajuste, para tornar inclusive isso mais prazeroso, para que a gente possa se reabastecer por boas experiências, né, em meio a bons momentos de autorrealização, de curtir a vida, de sorver o que há de melhor na vida. E aí eu quero trazer também essa lembrança de forma muito clara, de forma muito objetiva, e também trazer algumas sugestões. Não há quem viva bem, quem esteja nesse estado de autorrealização, curtindo a vida, se essa pessoa vive apenas com objetivo, para realizar aquele objetivo e focado naquilo. O que eu quero dizer? Existem os momentos que a gente para nesse posto de combustível universal, que é esse combustível da autorrealização, que são momentos de prazer, dos mais simples e mais individuais, também aos conjuntos, né? Quando a gente se encontra com familiares, com amigos, conhecidos. Então a gente precisa ter esse momento. Então, naquela rotina, naquele planejamento que eu citei em alguns vídeos atrás, que ele é necessário, eu tenho os momentos de curtir a vida, de sorver os bons momentos da vida, seja sozinho, e é importante que tenha os momentos que sejam você com você mesmo, consigo mesma, e os momentos também sociais, amigos, familiares. Não tem como fazer isso só individualmente, porque senão a gente vai estar aí novamente nos condicionando, ou então só com alguém e depois a gente não consegue estar bem sozinho. Então a gente vai tentar reajustar dentro do equilíbrio, nem de mais de um lado, sempre de forma social ou coletivamente, e também não apenas de forma individualista. Então a gente está aqui tentando buscar um equilíbrio. Então vamos sim focar nesse equilíbrio e vamos buscar essa harmonia de forma equilibrada. Então é importante que nesse plano tenha um momento de hobby, um momento de distração saudável e prazerosa, um momento onde você possa ver o quão bom é você ter um momento de trabalho, um momento de estudo, um momento de reajuste, mas você ter simplesmente um momento que é seu, para você fazer o que você gosta, sem compromisso de estar fazendo, de cumprindo uma meta, de alcançando um objetivo, simplesmente de estar vivendo o aqui e o agora. Tem muitas pessoas que falam assim, mas não tenho nada para fazer, não tenho o que fazer, eu não consigo enxergar o que fazer. Porque não procurou? Porque está com o olho fechado, está naquela atitude infantil, por um lado, de seja não quero,
não quero fazer nada, quero mudar a minha realidade, mas sem ter que fazer nada, ou então aquela postura instintiva de simplesmente estar sempre fugindo de tudo, sem parar um momento para fazer o que faz bem. Então nós temos: busque uma dança, vou fazer uma dança de salão, quero aprender um tango, sempre achei o tango lindo, quero aprender a dançar o tango, quero aprender a compor, sempre tive vontade de compor uma música, de buscar uma melodia, simplesmente quero aprender um instrumento. Nós só instrumentos, são centenas de instrumentos. Como assim eu não tenho o que fazer? Não tenho ideia para fazer alguma coisa, para ter prazer, para ter esse momento comigo mesmo. O que mais existe neste universo, que ele é o universo por si só, é um universo de coisas para a gente estar realizando de forma prazerosa, de forma a que nos revitalize, abasteça de bons fluidos, boas energias e do próprio sentido da vida. Nós, seres humanos, nós precisamos desses momentos, que é o que nos dá sentido, que faz todo o momento de trabalho, aquele momento mais laborioso do dia a dia, fazer sentido, né? Então não faz sentido se eu não tenho esse momento de prazer para mim. Tem as terapias, existem o próprio ouvir música, quero ouvir música, vou resgatar músicas que eu amava ouvir, eu não estou ouvindo mais, buscar novas músicas, novos ritmos, eu quero escrever um livro, eu sempre tive um sonho de escrever um livro, então eu vou ver como se escreve um livro, vou começar a curtir esse processo. A gente tem que aprender também a buscar as coisas, a viver a caminhada, a curtir os momentos, e não simplesmente eu quero escrever um livro, eu só vou estar feliz quando esse livro estiver publicado. Não, o processo de escrever o livro, o processo de criar, o processo de pesquisar, de estudar um tema, de diagramar, tudo aquilo é a gestação, né? Aquela criança vai nascer depois de algum tempo, mas ela precisa ser gerada, como uma mãe curte cada momento da gestação, né? E só quem é mãe sabe fazer isso. E obviamente mesmo os homens podem ser, né, esse gerador nesse contexto, né, dessa natureza polarizada que existe dentro de cada um de nós como divinos e divinas, deuses e deusas na integralidade. Então esse momento criativo, esse momento de gerar também dentro de nós, a gente tem que aprender a curtir esse momento. Não é simplesmente chegar lá, porque o caminho ele tem que ser belo, ele pode ser muito belo, e ele só vai ser belo, eu só vou enxergar a beleza nesse caminho se eu prestar atenção no caminho, se eu fizer ele valer a pena, e não simplesmente chegar lá por chegar. Então vive muito bem, vive muito melhor quem aprendeu a caminhar curtindo cada momento, o agora. Então é aquele negócio da gente trazer a nossa consciência, o nosso foco para o agora. Eu sei onde eu quero chegar, mas a minha mente está no aqui e agora, no que eu estou realizando diariamente para chegar lá. Então chegar lá vai ser uma consequência natural e a minha vitória ela vai ser diária, ainda que tenha essa grande vitória no final. E assim a gente vai criando novos ciclos. Mas enfim, voltando aos exemplos, só de instrumento existem centenas, se não milhares de instrumentos para a gente aprender a tocar. Ah, eu não quero tocar, nunca quis, mas eu quero cantar. Se inscreva num canto coral, ou então não, quero cantar solo, quero aprender a cantar, afinar a minha própria voz. Quero fazer parte, quero ser um cantor profissional, quero fazer uma aula de teatro, de atuação, sempre gostei dessa área. Pessoal, não tem como dizer que não tem coisa para a gente fazer. Artesanato, quantas formas de artesanato existem? Sempre quis trabalhar com arte cênica, sempre quis trabalhar com artes plásticas também. Gente, a pintura, pintar um quadro, quadros abstratos, imagens, né, quero trabalhar com fotografia, quero trabalhar com... Existe uma infinidade de possibilidades. A gente tem que sair daquele sistema imaturo, infantil de agir e de reagir, ou instintivo só de correr, fugir e lutar. Não. Vamos relaxar, vamos procurar soluções, vamos ligar o outro sisteminha que é muito mais producente, produtivo e muito mais eficaz para a nossa autorrealização e para a nossa saúde física, emocional e mental. Vamos sim fazer os nossos sonhos, resgatar os sonhos que a gente esqueceu, que a gente deixou de lado. Tudo isso é imprescindível, é o nosso combustível que a gente precisa para poder ter força para fazer os reajustes necessários. Assim como um carro precisa do combustível para andar, assim nós precisamos também destes momentos prazerosos que nos vitalizam, que nos enche de energia e que faz dar toda a tônica e o sentido de tudo o que a gente precisa mudar, reajustar para o nosso bem maior, para a nossa saúde de forma geral e integral.
Enfim, as possibilidades são várias. Inclusive, eu quero estudar astrologia, eu quero aprender a fazer mapa astral, porque isso também é interessante para a gente nos guiar e também auxiliar quem queira se guiar também da própria vida. Eu quero me aprofundar na minha religião, na minha religiosidade, na minha espiritualização. Eu quero observar simplesmente os astros, eu quero aprender sobre as constelações, eu quero ser terapeuta, eu quero aprender homeopatia, fitoterapia, eu quero aprender a cozinhar melhor, fazer um curso de gastronomia. Gente, não falta. Eu quero ser um coaching, né? Está aí na moda, entre aspas. Mas enfim, existem várias maneiras, infinitas maneiras, um universo de possibilidades. Mas a gente tem que olhar para a gente mesmo, o que eu gostaria de fazer. E outra coisa, a gente tem que experimentar. A gente tem que testar, assim como a gente falou desse estado infantil nosso, que não sei o gosto, mas eu não quero experimentar. Não vamos experimentar, vamos nos permitir movimentar, vamos deixar fluir de forma mais natural e de forma mais saudável. E também, obviamente, que a gente tem que ter os limites. A gente não pode agir também como uma criança que pega uma coisa e larga, pega outra coisa, larga, pega outra coisa, larga e nunca conclui. Isso também não é saudável, é um estado infantil de ser. Então a gente tem que ter a maturidade para saber experienciar coisas diferentes, mas a gente precisa escolher uma, se aprofundar, ou seja, a gente precisa sair da superficialidade no contexto do que a gente escolheu e concluir aquele processo e começar a utilizar aquilo, para a gente ter a real sensação ou sentir o gosto mais profundo daquilo que nós queríamos, para ter certeza se é o que não. Tudo bem, depois eu posso mudar, mas eu preciso concluir esse ciclo. Eu preciso sorver ao máximo disso, eu preciso me aprofundar. Porque se eu ficar só na crista da onda, na superfície da onda, eu não consigo jamais ver a beleza que está no fundo do mar. Então eu preciso sim agir como adulto, experienciar, sem me apegar nos diversos contextos, mas também eu preciso ter a profundidade necessária para ver toda a beleza disso que eu escolhi para a minha vida, mesmo que seja durante um período da vida, porque também não precisa ser para toda a vida, mas que seja um momento suficiente para que eu consiga me aprofundar, enxergar essa beleza e assim me autorrealizar em algum nível e cada vez melhor. E mudar quando eu sentir que eu devo mudar. Ou permanecer e aprofundar cada vez mais, se isso já estiver me fazendo bem e eu estiver me autorrealizando dentro desse contexto. Pessoal, esse era o recado que eu tinha para dar hoje. Vamos nos reabastecer para a gente ter força, energia, vitalidade para poder fazer o caminho e curtindo esse caminho. Foque no universo de possibilidades que a vida, a tua existência te dá. Faça isso acontecer, mude o seu caminho sempre que for necessário, experimente, mas de forma madura e adulta, tome as decisões, se aprofunde para sair da superficialidade da vida, porque ninguém aguenta viver na superficialidade da vida, ninguém aguenta viver só no campo dos desejos, sem estar realizando, sem estar se autorrealizando. Isso também é imprescindível para a nossa saúde no contexto geral e para essa autocura ou para essa cura que a gente está tanto buscando, ou a própria manutenção do bem-estar e da saúde como nosso estado natural. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo vídeo.